Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 9. A epígrafe, o título desse pequeno trecho, que vai até o versículo 18, entretanto eu lerei apenas até o versículo 9, fala da cura de um paralítico. João capítulo 5, versículos 1 a 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, ou 5 alpendres. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Feche teus olhos, vamos falar com Deus mais um instante. Pai, obrigado, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em tua casa, juntos adorando, celebrando ao teu nome, e desta feita, neste momento, a partir deste momento, estaremos ouvindo a tua palavra, Pai, que ela, de modo poderoso, como sempre, possa impactar as nossas vidas, mudar o nosso curso de existência e alterar todo tipo de dificuldades, de situações, intervindo em nosso ser, em nossos sonhos e projetos, operando milagres, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, pastor Simval, durante um bom tempo, trabalhou em banco, e ele sabe muito bem quais são as dificuldades, os desafios. Agora imagine que você é cliente de um banco. A maioria de nós, se não todos, somos clientes de algum banco, ou de outros, ou de vários bancos. Agora imagine que você é cliente de um banco, e nesse banco você tem uma conta corrente. Todos os dias você verifica o saldo e constata que há R$ 86.400 depositados nessa sua conta. Não é permitido transferir o saldo, fazer Pix para o dia seguinte, guardando esse recurso para o dia seguinte. Ou seja, o saldo não é cumulativo. Você precisa usar este saldo naquele dia, naquelas 24 horas. Independente daquilo que você faça com esse saldo, independente de como você utiliza esse recurso, todas as noites esse saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido utilizá-lo, gastá-lo totalmente naquele dia. Então, eu te pergunto, o que você faz com esse recurso? Já sei até a resposta. Tem gente aí que vai, pastor, já é para shopping, R$ 86.400 dá para fazer muita coisa, não é? Muita coisa. Todos nós somos clientes desse banco, e ele se chama tempo. Todos os dias nós recebemos 86.400 segundos para vivermos as nossas 24 horas. Não importa como você utilize o seu tempo, ao final do dia o saldo é zerado, e no outro dia você tem todo esse tempo depositado em sua conta corrente de vida. O tempo ele é tão importante e infelizmente nós não damos tanto valor. Por isso que, para perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu o seu ano letivo. Para você perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve o seu bebê de modo prematuro.
Para você perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal ou de um jornal, como é difícil você trabalhar durante uma semana apenas. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte a um casal apaixonado que está esperando o momento exato para se reencontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu seu voo ou não conseguiu ingressar no momento exato no local de fazer ou de realizar a sua prova. Quantas vezes todo o Enem é a mesma coisa, irmãos. Gente chegando desesperado, esbaforido, o portão já fechado, pessoas chorando, estuda o ano inteiro, e quando chega na hora, perdeu por conta de um minuto. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que evitou um acidente. Para você perceber o valor de um milissegundo, pergunte a um atleta que ficou apenas com a medalha de prata. Nessa linha de pensamento, Paulo nos orienta a aproveitarmos bem o nosso tempo. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, capítulo 4, e versículo 5, ele diz: remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Há até uma ciência para se saber bem utilizar o tempo, e essa ciência se chama gestão de tempo. Para se viver bem é preciso usar o tempo. Mas não basta usar o tempo, a gente precisa saber usar bem o tempo, pois é no tempo que nós construímos as nossas vidas. O dia de ontem é história, o de amanhã é um mistério, a gente pode até planejar, mas é um mistério. O de hoje é uma dádiva, e é por isso que o dia de hoje é chamado presente, porque Deus te deu o dia de hoje como presente. Então aproveite bem o dia de hoje. Por isso que em Deus o nosso passado ele está perdoado. Em Deus o nosso presente está seguro. E em Deus o nosso futuro está garantido em nome de Jesus. No texto que nós lemos está registrado que no tanque de Betesda havia um homem enfermo, que estava ali há 38 anos. Não são 38 segundos, não são 38 minutos, nem 38 horas, nem 38 dias, nem 38 semanas. Eram 38 anos, uma vida inteira. E eu comecei a pesquisar na internet o que dava para fazer em 38 anos. Gente, dá para casar, ter filhos, estudar, fazer faculdade, você ter netos, ter netos. Você tem condições de fazer pós-graduações, especializações, fazer seminário teológico, participar de um PG, de vários PGs, você poder realizar inúmeras atividades e viagens, enfim, em 38 anos, dá para fazer muita coisa. 38 anos, 456 meses, 13.780 dias, você quer ver mais? 19.843.200 minutos, que é mais 1.190.592.000 segundos. Para nós são apenas números, até difíceis de medir, de mensurar, de entender, de explicar, mas para aquele homem era uma vida inteira que ele estava ali enfermo. A Bíblia não entra em meticulosidades. Se ele já nasceu com aquela enfermidade e foi para lá, pastor Elismar, desde cedo, e estava ali contando com 38 anos. E eu tive curiosidade de pesquisar, na época de Jesus, a expectativa de vida de um homem variava entre 35 e 40 anos. Então ele já conseguiu passar do primeiro nível de 35, pastor Roberto, mas já estava findando porque na época não tinha vacinação, não tinha nenhum tipo de cuidados médicos como nós temos hoje, e hoje as coisas já são difíceis, imagina naquela época. Então com 38 anos ele já estava praticamente no final da sua existência, ali naquele momento, 38 anos. A Bíblia também não diz se ele por acaso tenha contraído alguma enfermidade depois de já ter crescido. E depois ele estava ali, ele poderia contar talvez até com mais de 40 anos, mas ele estava ali exatamente há 38 anos.
O evangelho, queridos, escrito pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, ele é o mais tardio dos evangelhos. Ele é aquele que foi escrito depois dos outros três. Ele foi escrito quase no final do primeiro século, quase chegando ao ano 100, quando os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já contavam com aproximadamente quase 20 anos que já circulavam em meio à comunidade cristã. Os evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinóticos, dada a semelhança ou as semelhanças entre os seus textos. Esses evangelhos, eles abordam o ministério público de Jesus, mas João, ele simplesmente registra fatos relacionados ao ministério mais íntimo, mais privado de Jesus com os seus discípulos, mais íntimo do mestre com os seus aprendizes. João é o mais cristológico de todos os evangelhos. Que isso, pastor Marcelo Mantovani? É o evangelho que mais defende informações a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Cristologia, Christus Logos, é um estudo, um tratado a respeito da pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo está no centro de absolutamente tudo que o apóstolo João escreve a respeito dele. Na verdade, além de cristológico, o evangelho de João, ele é extremamente apologético. Ele tem o intento, a intenção, o objetivo de defender a fé cristã, defender e explicar quem é Jesus. Em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, o texto já começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele está falando de Jesus. Em João 20, versículo 31, diz que se Jesus, a todas as obras, os sinais que Jesus operou, fossem registrados, não haveria livros do mundo com capacidade para reunir todos esses escritos. Mas João diz: este evangelho foi escrito para provar que Jesus é o Filho de Deus. João elabora a sua obra, o evangelho escrito por ele, com um propósito bem específico, bem definido, que é provar que Jesus é o Filho de Deus, provar a divindade de Jesus. E João escolheu duas formas para provar que Jesus é Deus. Primeiro, ele aponta nos seus registros que Jesus possui os mesmos atributos de Deus. Ele utiliza inclusive as palavras de João, essas palavras, ou as palavras do próprio Jesus em João 8,58, quando Jesus estava ali debatendo com as pessoas que o estavam ouvindo. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou, somente Deus utilizava, somente o próprio Jeová, ele explicitava dizendo eu sou. Então João registra os 7 eu sou de Jesus. Aprenda, entenda e relembre: 7 é o número da perfeição. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Em João 8 e 12, eu sou a luz do mundo. Em João 10 e 9, ele diz: eu sou a porta. Em João 10 e 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Em João 11 e 35, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 15, versículo 1, diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Segundo, João aponta que Jesus não tem somente os mesmos atributos de Deus, mas ele realiza as mesmas obras de Deus. João capítulo 14, versículo 11, todos nós conhecemos esse texto, já começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, irei e vos levarei para estarem comigo mesmo. E lá na frente, os discípulos começam a perguntar: Senhor, mostra-nos o caminho, o que já nos basta. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí João capítulo de número 14, versículo 7 em diante diz: vocês não perceberam ainda
que eu desci do Pai, e quem me vê a mim, vê o Pai. Se vocês ainda não acreditam, creiam, pelo menos por causa das mesmas obras. O que Deus faz, Jesus faz. O que Deus deseja realizar na sua vida, Jesus tem poder para realizar, para a glória do nome dEle. João agora registra os 7 milagres de Jesus. 7 é o número da perfeição. Eu volto a dizer, em João 2, Jesus transforma a água em vinho. Em João 4, ele cura o filho de um oficial. Em João 5, o texto que nós acabamos de ler, ele cura o paralítico que estava no tanque de Betesda. Em João 6, ele multiplica pães e peixes. Ainda em João 6, ele anda por cima das águas do mar. Em João 9, ele cura um cego de nascença. Em João 11, ele ressuscita Lázaro. Pastor, mas só 7 milagres? Já disse e volto a dizer. Em João 20, versículos 30 e 31. Em João 21, versículo 25, está escrito que se Jesus fez grandes maravilhas e em todos esses registros fossem lançados em vários livros, nenhuma biblioteca do mundo poderia conter todos os livros, porque Jesus não somente operou no passado, ele continua operando hoje e deseja realizar milagres na tua vida para a glória de Deus Pai. A gente aprende tanta coisa com Jesus. Deixa eu partir direto para o tanque de Betesda, queridos. Em hebraico, Betesda é Beit Chesed, ou casa de misericórdia, casa de bondade. Alguns manuscritos até falam de Bet Zata, casa da oliva, casa do azeite. Mas Betesda é casa de misericórdia. Em Jerusalém, em 1888, em escavações feitas na cidade, descobriu-se o lugar onde certamente ficava o tanque de Betesda. As pessoas se reuniam ali, eram 5 alpendres, era algo que tinha em torno de 2 tanques, e os enfermos ficavam ali por conta, e eu vou chegar lá daqui a alguns instantes, vou falar sobre isso em alguns instantes. As pessoas ficavam ali por conta de uma crença que eles tinham de que um anjo em determinado tempo agitava as águas do tanque de Betesda, e o primeiro que ali descesse seria curado. O tanque de Betesda não era um centro médico, não era um hospital para tratamento de doentes. Estava mais para um depósito de doentes sem perspectiva de cura. Não havia rede de hospitais, não havia planos de saúde, não havia atendimento médico, não havia postos de saúde, não havia UPAs, não havia UBSs, não havia nada. Era muito precária a questão de saúde no Oriente Médio na época de Jesus. As pessoas não tinham perspectiva de cura, não tinham um diagnóstico médico positivo, não tinham a esperança. Era um lugar onde esses doentes aguardavam que algo acontecesse para mudar o quadro de suas vidas. Mas eles aguardavam uma espécie de mito. E existem 3 versões, ou algumas versões, uns 3 versões básicas, sobre essa questão do anjo. Entre os judeus circulava um mito de que, em determinado tempo, um anjo vinha por determinação de Deus e agitava as águas, e quem primeiro descesse ficava curado daquelas enfermidades. Percebam que o texto ele diz que ali havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, aleijados. Há de se perceber que a questão do problema oftalmológico, da visão, ele é muito mais amplo do que simplesmente uma cegueira. Hoje nós temos miopia, hipermetropia, astigmatismo, nós temos catarata, nós temos glaucoma. Então, certamente muitas dessas enfermidades causavam uma cegueira permanente nas pessoas. E sem falar na multiplicidade das enfermidades, do porquê as pessoas eram coxas, mancavam, porque elas eram paralíticas, porque elas tinham má formação ou deformação congênita ou genética.
E aí eles acreditavam que havia um anjo que descia e movimentava as águas. Alguns estudiosos até afirmam que era uma fonte de água que em determinado momento, como um geyser, que joga água para fora do centro da terra e aquela água era agitada. Outros afirmam que eram abalos sísmicos que faziam a água mexer, se movimentar, e ali as pessoas entravam. Existe até uma lenda árabe da época de que havia um dragão no centro da terra. E esse dragão, ele ficava acordado o tempo inteiro e a água ficava parada. Eu não consegui entender bem essa lenda, mas é mais ou menos isso. E toda vez que o dragão dormia, aí é que as águas se agitavam. Mas, queridos, Jesus não precisa de anjo, Jesus não precisa de fontes de água, Jesus não precisa de abalo sísmico, Jesus não precisa de dragão, Ele mesmo é o médico dos médicos por excelência, e não importa o tempo, não importa o lugar, não importa o motivo, Jesus tem poder para restaurar saúde e realizar milagres. Você crê nisso em nome de Jesus? E aí, o texto diz que Jesus chega lá, e em meio à multidão, ele vê aquele homem. O texto diz: e vendo Jesus, aquele homem se aproximou e faz uma pergunta. Pastor Cláudio Duarte, em algumas vezes, ele diz que Jesus não fazia piadas. O homem está lá há 38 anos e pergunta: quer ficar curado? Jesus, eu estou aqui esperando passar um Netflix e tal. Você quer ficar curado? Uma pergunta simples, objetiva, que merece uma resposta simples. Entenda uma coisa: aquele homem não vê Jesus, é Jesus quem o vê. O texto não diz que aquele homem viu Jesus chegando, foi Jesus quem o viu e foi até ele. Aquele homem não faz nenhum pedido a Jesus, é Jesus quem o aborda e lhe faz uma pergunta. Talvez existam pessoas que frequentam os cultos, não questionam Jesus, não abordam Jesus, talvez até nem veem Jesus, mas Jesus está lhe vendo, Jesus está andando aqui como tanque de Betesda e lhe faz uma pergunta: você quer ficar curado? Você quer ser sarado? Você quer receber um milagre? Você quer ver um sinal, um prodígio, uma maravilha acontecendo na sua vida? Entenda uma coisa: fora do tanque de Betesda, alguém busca a solução. Fora do tanque de Betesda, alguém busca um sinal. Fora do tanque de Betesda, alguém busca a resposta. Fora do tanque de Betesda, alguém busca um milagre. Mas Jesus tem a prática de trabalhar justamente no sentido contrário do homem. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo dá sequência a um argumento dizendo que não existem muitos nobres, muitos sábios no meio dos homens, mas Deus, pelo contrário, Deus age pelo contrário. Por vezes você está indo numa direção, você está pensando que Deus vai fazer de determinada forma, e Deus, pelo contrário, vai fazer de outra forma, vai na outra direção, vai levar você para um outro destino, para um outro objetivo, para um outro rumo, para um outro tipo de rota. Entenda, no tanque de Betesda não somos nós que buscamos a solução, é a solução que nos busca, é a solução que vem até nós. No tanque de Betesda é o sinal que vem até nós. No tanque de Betesda é a resposta que se apresenta a nós. No tanque de Betesda é o milagre que nos alcança. O tanque de Betesda mostra uma coisa: que o tempo de ser curado não é uma raridade, não é uma excepcionalidade, mas que Jesus pode oferecer cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas a qualquer tempo e a qualquer um que queira receber no nome de Jesus. Quem define tempos, eu preguei no Jardim Mangueiral no domingo e falei sobre isso. Por vezes nós queremos que Deus se adeque aos nossos programas. Queridos, a gente vê Deus agindo de repente. De repente, veio um carro de fogo com cavalos de fogo e arrebatou Elias. De repente, a Bíblia diz que as portas daquela prisão onde
Paulo e Silas estavam foram abertas por conta de um terremoto. A Bíblia diz, no capítulo 2 do livro de Atos, que eles estavam orando e de repente, queridos, é de repente que Deus vai intervir na sua vida, é de repente que Deus vai realizar o milagre, é de repente que Deus vai descer com uma cura, qualquer tipo de manifestação de mudança, para que dele seja glorificado na sua vida, no nome de Jesus. É de repente. Jesus não perguntou ao homem qual era a gravidade da sua enfermidade. Jesus não perguntou a ele qual tinha sido o diagnóstico, há quanto tempo ele estava ali com aquele problema. Jesus não perguntou se os recursos que estavam disponíveis eram suficientes, se eram eficientes, se eram eficazes para solucionar a situação. A gente gosta muito disso, principalmente nós militares, a gente gosta muito desse negócio. A gente começa a fazer um monte de questões, de indagações, para saber se está tudo certo. Na verdade, é uma agonia minha. Às vezes a gente sai para um compromisso, eu com minha esposa, a gente vai para uma igreja, eu chego aqui, e aí, não, vamos chegar cedo, eu tenho responsabilidade, eu vou pregar, eu vou dirigir o culto, não é? E aí, às vezes, a igreja está vazia, não tem ninguém, foi fácil para estacionar carro. Irmãos, é coisa de militar. Minha esposa fica, às vezes, falando que eu pressiono demais, gente lá em casa pressiona demais. Você não está no quartel não, pai, horário para almoçar, horário para acabar de almoçar. O Eliseu está rindo ali. É mais ou menos assim. Você está pensando que está no rancho, tem horário certo para comer, tem horário certo para sobremesa, tem horário certo para isso, tem horário certo para trocar de roupa, é tudo certinho. Quando sai da ordem, eu lembro quando eu fiz o curso de oficiais lá em Belo Horizonte, na época estava na Pampulha ainda, o centro de instrução, depois foi mudado para Lagoa Santa. O pessoal sabe, olha, se durante o período de quarentena vão estar aguardando, porque de madrugada vai ser acionado, vão entrar atirando, jogando granada aqui no alojamento. Irmãos, eu passei uma semana dormindo com farda, irmão, com a roupa, e a minha cama ficava quase na porta. Quando alguém abria a porta assim, eu já ficava desesperado, pastor. Aí foi chegando aquele momento de relaxamento, foi passando uma semana, foi um período de calor, e eu estava dormindo só de pijama, não estava dormindo com a farda. Quando eu vi a porta abrindo assim, mais algum colega está chegando do estudo, né? Irmãos, eu só ouvi o barulho da granada rolando no alojamento, aquela luz, gente atirando com festim, aquela coisa, bora, e corneta tocando, e gente batendo nos armários, e gente ficando paralisado no meio da frente do armário, porque deu um estado quase que catatônico, entrou em estado de choque. E aí desce, a gente bota, não, botaram a farda, sobe todo mundo, bota o uniforme de educação física. E aí a gente chegou com a camiseta, com short lá embaixo, e aí começou o instrutor, 2h30 da manhã, irmãos, sabia não onde eu estava. Se perguntasse meu nome, eu não sabia. Acabou que fala assim, o short, aliás, a camiseta, o short é por cima da camiseta. E a gente ficou, meu Deus, está errado. E está tentando, só que estava certo, a camiseta é dentro do short. E aí o pessoal, o short é por cima da camiseta. E a gente, meu Deus, o que ele está falando? Não estou entendendo, sobe de novo, bota outra farda, sobe de novo, bota. Quando nesse meio tempo que a gente ia e voltava, tinha um colega que estava parado, até aquele instante, com a farda do camuflado na mão, um boot só colocado no pé, e o outro perdido. E a gente teve que ajudar o colega a poder se vestir para poder continuar aquela jornada. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque as coisas a gente define, às vezes os compromissos, a gente define os horários, a gente define o tempo, mas deixa eu lhe dizer, com Deus não tem tempo definido. Quando Ele disser agora, é a já, a qualquer tempo, para qualquer pessoa. Quem sabe você chegou aqui, entrou pela primeira vez, quem sabe você está até despretensioso. Deixa eu lhe dizer e profetizar algo na sua vida. Quem sabe hoje à noite chegou o momento do seu milagre, da sua cura, da sua restauração, da sua libertação e do milagre na tua vida, no nome de Jesus. Jesus não perguntou se os recursos disponíveis eram suficientes, eficientes, eficazes para solucionar a situação. Ele não perguntou também quais foram as causas, que motivaram aquele seu estado. Uma coisa interessante na internet, as redes sociais. Botam lá aquelas figurinhas no Instagram, nota de pesar. É com muito pesar que a igreja fulano de tal
anuncia o falecimento de fulano de tal, o velório vai acontecer no lugar tal, 16 horas, então, meu Deus, que Deus possa confortar a família. Aí vem a pergunta: o que aconteceu? Do que morreu? Gente, morreu, está morrido, não importa se foi de morte morrida, morte matada. Tem uns até que falam assim: não, foi dormir bem e amanheceu, ou acordou morto, né? Bom, ou acordou ou morreu. A gente fica questionando as coisas. Por que ela está doente? O que houve? O que chegou? Como é que levou até aqui? A gente faz um monte de questionamentos. Jesus não fez nada disso. Não perguntou quais são as causas que motivaram ele estar naquele estado de enfermidade. Jesus não perguntou quantas pessoas contribuíram ou não no processo de seu adoecimento ou na busca da sua cura. A pergunta de Jesus era óbvia demais: você quer ficar curado? Irmãos, não tem esse negócio. Já tive comandante, está ali o Nascimento, acabei de vê-lo agora. Trabalhamos juntos. Se ele é um bom militar, é por minha causa, ou não. Mas a gente às vezes se depara com essas coisas, porque a pessoa pergunta uma coisa: veja só, por que isso aqui aconteceu? Então, você viu como é que está o tempo? Você viu como é que está o índice Dow Jones? Você viu o alto do dólar? Filho, não foi isso que eu perguntei. Militarismo tem muito dessas coisas, né? A igreja, a gente precisa ter um cuidado com as ovelhas, pastor. Estava uma igreja esses dias, um tempo atrás, com outro pastor, militar do exército, da reserva. E aí, o pessoal da igreja sentado da metade para trás. E aí, a gente dirigindo o culto: irmãos, por gentileza, na medida do possível, vem aqui para frente, não é? Se aproximem aqui e tal. Aí esse colega virou para mim e disse: Dovani, quartel é tão mais fácil, né? Você chega lá, daqui para frente, de pé 2. Todo mundo para frente. Mas aqui ovelha, irmãos. Ovelha você tem que tratar com cuidado. Ovelha você tem que tratar com carinho. Algumas precisam tirar o carrapicho. A gente às vezes fica questionando demais as coisas. Jesus não perguntou nada disso. A pergunta dele era óbvia: você quer ser curado? E merecia uma resposta direta, sucinta, resumida, objetiva: sim ou não. Mas a resposta dele não foi bem do jeito que talvez ele deveria dar. A resposta daquele homem foi: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve para o tanque quando o anjo vem. Isso evidencia algo além da enfermidade física, uma dor cortante na alma, nas suas emoções. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. O ser humano foi criado para viver em comunidade, em ajuntamentos, em família. O ser humano é um ser gregário. E eu gosto muito de dizer isso. Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, uma adjutora. Sim, mas a questão específica, mas se você olhar o todo, quando Deus fala não é bom que o homem esteja só, Ele está dizendo: você não pode viver isolado, você precisa viver em relacionamento. Por isso que o tempo inteiro a gente diz: vem ser família com a gente, vem experimentar a alegria de viver em família. Por quê? Porque na família você às vezes tem algumas dificuldades, alguns desafios, alguns problemas, mas todo mundo está junto, todo mundo se abraça, todo mundo chora junto, todo mundo ri junto. O que Deus está dizendo para você nesta noite é: Ele não tem somente solução para a enfermidade física, Ele tem solução para a enfermidade da alma, a enfermidade das emoções, a enfermidade da mente, a enfermidade do intelecto, a enfermidade dos sonhos, a enfermidade dos projetos. Deus quer te curar por inteiro. Se a pergunta de Jesus parece óbvia demais, a ordem de Jesus parece absurda demais. Jesus pergunta: queres ficar são?
Você quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve ao tanque quando o anjo chega e movimenta as águas. Se a pergunta de Jesus era óbvia demais, clara demais, específica demais, irmã Eusa, a resposta daquele homem tentou tergiversar, elucubrar, desconversar, sair pela tangente, como o leão da montanha. Não é da época de vocês, né? Da minha é. Saída pela direita, do leão da montanha. A ordem de Jesus foi absurda ao extremo. Levanta, toma o teu leito e anda. O homem estava ali há 38 anos, irmãos. Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar a gente no hospital, deitado há muito tempo. Uma pessoa deitada demais, tempo demais, cria feridas nas costas, dos lados, chamadas escaras. Imagine quantas feridas aquele homem tinha pelo corpo. 38 anos, 456 meses. E Jesus simplesmente diz: levanta, levanta. O saudoso pastor Paul Yong-cho, pastor da igreja de Oido, em Seul, na Coreia do Sul, uma das maiores, se não a maior igreja do mundo, ele diz que orou sempre pedindo a Deus que usasse ele em milagres. E houve um escalonamento, uma progressão lógica da realização de milagres na vida, ou por intermédio da vida do pastor Paul Yong-cho. Primeiro ele começou a orar por dor de cabeça, dores pelo corpo, dor nos olhos, na garganta, dor de cotovelo. Até que um dia Deus falou para ele assim, vendo uma mulher de cadeira de rodas: vá lá e diga para ela se levantar. A igreja estava em adoração e celebração. Ele foi até aquela mulher, ainda tímido, temeroso, e disse no ouvido dela: você sabia que se você quiser, você pode se levantar no nome de Jesus? E ele virou as costas e ouviu um grande burburinho na igreja, adoração, línguas estranhas. E quando ele se virou, a mulher já estava de pé, pastor, e começou a andar. Eu não sei se foi assim, eu acho que não. Jesus disse para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Um homem esquálido, sem energia, um homem mal alimentado, um homem com os nervos e músculos atrofiados. E Jesus, depois de 38 anos que ele estava ali deitado, disse: levanta, toma o teu leito e anda. Por isso que o versículo 9 diz: imediatamente ele se levantou, tomou o seu leito e foi curado. A ordem de Deus para você nessa noite é: levanta, toma o teu leito e anda. A pergunta foi maravilhosa: você quer ser curado? A ordem foi maravilhosa: levanta, toma o teu leito e anda. A gente não poderia esperar, queridos, que o resultado fosse outro, fosse diferente, senão este. Se a pergunta foi maravilhosa, a ordem foi maravilhosa, o resultado foi maravilhoso. Aquele homem se levantou, tomou o seu leito e andou. O texto mais à frente, e o texto termina dizendo: e aquele dia era sábado. Ele se encontra com autoridades judaicas. O homem está andando, carregando o leito, no dia de sábado, trabalhando. Perguntou para ele: olha, você está errado, está pecando. Você está trabalhando, carregando peso no dia de sábado. Por que você está fazendo isso? Ele disse: eu vou lhe dizer uma coisa, eu estava 38 anos deitado. Eu não sei quem foi, não sei o nome dele, mas foi ele que me levantou da cama e me disse para eu carregar o leito, e eu estou obedecendo. Coloque-se de pé, por gentileza. Deixa eu terminar essa mensagem para orar com vocês.
levantar e andar é até compreensível, irmão Edivan. Levantar e andar para quem está deitado há 38 anos e quer andar, quer ser curado. Agora carregar o leito, como diz a pastora Helena Raquel, Jesus não é gente não. Levantar e andar tudo bem, mas carregar o leito. Por que carregar o leito? Para que ele se lembrasse de onde Deus o tirou, e todo mundo que o visse o que Deus fez na vida dele. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai querer que eu carregue o meu problema comigo? Não, ele está dizendo o seguinte, que esse ato dele pegar o leito e carregar por onde ele andasse, não sei por quanto tempo, talvez deixou em casa, talvez ele colocou dentro de casa, e simplesmente toda vez que ele tivesse uma dúvida a respeito do poder de Deus, ele olhava para o leito e disse, não, Deus fez no passado, vai continuar fazendo hoje e vai fazer amanhã. Talvez se reunisse com a família, alguma dificuldade, pai, está difícil conseguir a subsistência, o sustento para casa, e o pai simplesmente olha para o leito. Deus fez, Jesus realizou, ele vai continuar realizando de novo. O que Deus está dizendo para você é que o milagre vai acontecer, e você vai contar o testemunho de ver o milagre acontecendo na sua vida, para todas as pessoas com quem você tiver contato, no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diga isso. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Jesus realizou um grande milagre no corpo daquele homem, mas também na alma, porque ele teve convicção de testemunhar de Jesus, mesmo não sabendo quem era Jesus diante das autoridades. Jesus estabeleceu segurança em sua alma, em seu espírito. Jesus não cura somente o corpo, Jesus cura a alma, Jesus cura as intenções, cura caráter, cura comportamentos. Jesus cura destinos, cura rotas. Jesus cura sua direção, sua orientação. Por isso eu preciso perguntar, porque a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Alguém que nos
da alegria da sua presença hoje e que deseja entregar a sua vida para Jesus. Que uma mudança ocorra, você deseja primeiro no seu coração, na sua alma, em todo o seu ser, em sua vida, em sua família, em sua casa, seus sonhos, seus projetos. Alguém que deseja se reconciliar com Jesus, dê-nos um sinal com a sua mão e nós estaremos orando por você. Alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus. A oportunidade está aberta, queridos. Há diversos pedidos de oração que chegaram até nós. Há pedidos no chat, mas eu queria fazer menção primeiro, queridos. A gente precisa continuamente orar pelas vidas dos nossos líderes, dos nossos pastores. Pastor Simval, pastora Rosália, sua família. A gente precisa orar pelos pastores das nossas igrejas Oceano da Graça, os desafios que eles enfrentam. Só Deus sabe, e os nossos líderes e os pastores, as dificuldades que eles sentem, que eles enfrentam. A gente precisa orar para que Deus blinde os nossos líderes, nossos pastores. Então ore pela vida dos nossos pastores, pastor Simval, pastora Rosália, pela vida do pastor Lúcio, da sua esposa, dos seus filhos, pastor André, irmã Gisele, seus filhos, os nossos líderes, os pastores das demais Oceano da Graça, pastor Leves, pastora Vânia, pastor André, Anderson Luiz, pastora Kelly, pastor Josué, sua esposa, os demais pastores, pastor Marcelo, sua família, os demais pastores, queridos, os nossos campos, Samambaia, pastor, já falei, pastor Marcelo Medeiros, pastor Mauruzano, sua família, sua esposa, seu filho. Precisamos orar pelos nossos líderes. Orar, nós já vimos aí 3 grandes vitórias, queridos. A nossa igreja adquiriu um terreno em Ceilândia, para que a nossa igreja em Ceilândia tenha um templo próprio, num lugar próprio. Aquisição em Santa Maria, aquisição em Braslândia. Continuemos orando, porque Deus continua respondendo. Nossa igreja terá o seu terreno em Águas Claras, no nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Deixe-me dizer aqui alguns pedidos de oração. Irmã Jovetina agradece as orações em seu favor e pede para orar, quando nós oramos pelos novos convertidos. Olha que coisa extraordinária. Vamos orar pelos novos convertidos, queridos. Vamos orar no nome de Jesus. Mancida mandou mensagem. Vamos continuar orando pelo pastor Roberto, pelo acompanhamento dele, o tratamento dele. Esteve hospitalizado para fazer um tratamento, receber medicação. Oramos, ele está aqui conosco. Mas a vitória, a luta, o desafio continua e vamos continuar orando. Pastor, nós oraremos até o fim no nome de Jesus. Até Deus lhe dar a vitória. Mancida mandou mensagem pedindo oração por Ana Souza, uma jovem que está no HRC, Hospital Regional de Ceilândia, com câncer. Está lutando pela sua saúde. Por Arthur, uma criança que é uma enfermidade atrás da outra. Orar pelo irmão Edson, irmã Dinalvo, completaram 36 anos de casados ontem. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que carecem. Orar por aqueles que talvez nem entendam que precisam de oração, mas neste lugar, nesta noite, é o tanque de Betesda, a casa de misericórdia, e Jesus tem misericórdia e poder e milagres e cura para cada um de nós no nome de Jesus. Feche teus olhos. Amanhã oração, a partir das 8 horas, no nome de Jesus, Ministério de Intercessão. Essa programação normal durante o final de semana, queridos. Café com Deus, escola bíblica, culto da família de manhã às 10h30 e às 19 horas no domingo. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela manifestação da tua graça, teu poder, da tua presença em nosso meio. Obrigado pelo Senhor nos confrontar, mas nos estimular a crer que há milagres reservados para cada um de nós. Que esta casa, que esta igreja, Oceano da Graça, seja Betesda permanentemente, casa de misericórdia para cada um de nós.
Que a tua misericórdia seja abundante sobre as nossas vidas, que sejamos alcançados por graça o tempo inteiro. Que o Senhor possa restaurar a saúde de todos os pedidos, ou por todos aqueles por quem foi pedido, Pai. Por Ana Souza, por Arthur. E vamos orar, queridos, ó Senhor, pela contínua recuperação do pastor Roberto, para aqueles que de uma forma ou de outra não estão vindo para os cultos porque estão enfermos, pelos novos convertidos, pelo irmão Edson, irmã Edinalva, pelos nossos pastores, pastor Simval, pastora Rosália, os pastores desta igreja, os nossos líderes das demais campi da igreja Oceano da Graça, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor blinde os nossos pastores, o Senhor seja com eles em sua saúde, que o Senhor repreenda os dardos inflamados do inimigo lançados sobre a vida dos nossos pastores, que em nome de Jesus eles tenham suas saúdes completamente guardadas pelo Senhor, que haja vigor em seu corpo, que haja, Pai, energia, que haja disposição, que haja, Pai, cada vez mais confiança deles em Ti, para que eles possam entender a cada instante que o Senhor tem provisão, que o Senhor entra com milagre, que o Senhor visita cada um de nós. Pai, repreende todos aqueles que estão enfermos, ministra cura, saúde nas emoções, nos intelectos, nas mentes, nos sentimentos, dos sonhos, dos projetos, dos corpos que são templos do Teu Santo Espírito. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada de descanso, de repouso, de revigoramento das nossas forças, e nos prepara para amanhã, para experimentarmos mais dos Teus milagres, mais da vida que há em Ti, passada, transferida a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja conosco, povo do Senhor, povo que acredita em milagres, povo que acredita na intervenção de Deus hoje e para sempre. Você diga amém. Deus te abençoe. Até a próxima quarta, no nome